Graça e paz a todos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com mais um bom dia, e esse bom dia ele é diferenciado. Esse bom dia é um bom dia especial. Estamos aqui com o propósito de a cada última sexta-feira trazermos um irmão, uma irmã para nos abençoar com a revelação da palavra. Amém? E desde já eu queria contar com a sua ajuda para que você pudesse compartilhar essa live, tá bom? O maior número de pessoas que você puder. Teremos a presença hoje do pastor Clóvis, pastor presidente da Igreja Evangélica de Viliara. Deus vai usá-lo poderosamente para trazer a nós uma revelação da palavra. Então eu conto com você, para me ajudar a estar compartilhando o link. Você abre aí no seu Facebook aí uma sala de vídeo, tá bom? Então eu vou estar compartilhando aqui, já ele vai estar entrando, amém, ao vivo, lá de Viliara, de Osasco, para trazer para nós uma palavra. E eu creio que será poderoso o dia de hoje. Eu creio que Deus vai mover, creio que Deus vai falar, creio que vai haver curas, vai haver salvações, Deus vai restaurar, Deus vai transformar. Creio que grandes coisas irão acontecer no nome de Cristo Jesus. Amém? E eu creio que Deus tem algo para ministrar ao meu e ao seu coração. E eu creio que as vidas que vão adentrar serão abençoadas. Estaremos hoje com a presença do pastor Clóvis, lá da Igreja Evangélica de Viliara, pastor presidente. Ele vai estar aqui conosco nesta manhã, trazendo uma porção da palavra, trazendo revelação da palavra, e Deus vai ministrar nas nossas vidas, e eu creio que seremos edificados poderosamente. Amém? Então você que está chegando, bom dia, louvado seja Deus. Esse é o nosso primeiro bom dia especial, live especial, hoje 28 de maio de 2021, estamos aqui como igreja, e eu creio aí que Deus vai estar agindo poderosamente nesta manhã. Então que você possa estar aí chamando, convidando, enviando o link, marcando as pessoas, para nós estarmos aí recebendo uma palavra, um direcionamento, para que Deus possa estar ministrando no meu e no seu coração, e que você seja plenamente edificado pelo Senhor. Amém? Louvamos a Deus pelo seu cuidado, louvamos a Deus pelo seu amor. Amém? E eu creio que haverá um mover do Senhor nesta manhã aqui, amém? Nessa live. E o nosso pastor vai estar conosco aí, pastor Clóvis Delgado, amém? Amém? Louvado seja Deus. Vai ser um bate-papo, vai ser um momento de edificação da palavra, e eu creio que grandes coisas o Senhor tem para mim, tem para você nesta manhã, através da vida do pastor Clóvis. Então nós queremos nesta manhã bendizer o nome do Senhor. Estamos aí nesta manhã para compartilhar da palavra do Senhor, e cremos que vai haver um mover. Então nesse momento eu vou estar chamando ele. Aleluia, glória a Deus. Ó, o homem aí chegou. Aleluia. Muito bom dia, querido Amerino, e todos os irmãos que estão aí conectados conosco. Pastor Amerino, é uma alegria muito grande estar participando com você desta live. Bom dia, Espírito Santo. Graças a Deus. Pastor, de antemão já quero agradecer em nome da Igreja Evangélica de Guape, na pessoa do pastor João Silva Lara, pastor presidente da Igreja Evangélica de Guape. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco nesta manhã, como eu disse ontem para o senhor, que todo o término agora do Bom Dia, na última sexta-feira, vamos estar convidando o pastor para trazer uma palavra, para trazer uma revelação, para trazer algo da parte do Senhor para edificar a igreja. O Senhor está
abrindo esta live especial. Então, o Senhor é o primeiro a estar aí trazendo da parte do Senhor uma revelação, uma ministração, uma palavra para todas essas pessoas que estão aí. Cremos aí que Deus vai usá-lo e eu creio que muitas vidas serão edificadas, abençoadas através daquilo que Deus colocou no coração do pastor. Mas antes de nós iniciarmos aqui, queria orar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecer a Deus pela misericórdia dele, que renova esta manhã, e por cada vida que está aqui conosco, por cada vida que vai assistir essa live, seja tarde, de noite, um dia, e todas elas que assistir essa live sejam tocadas, impactadas, abençoadas pela presença do Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela noite de repouso. Obrigado pelo seu amor, sua graça. Obrigado, ó Deus amado, por nos dar, ó Deus, o privilégio de podermos estar de pé nesta manhã. E oramos, ó Deus, agradecidos, ó Pai, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Oramos, ó Deus amado, agradecidos, Pai amado, pelo cuidado do Senhor sobre nós. Pois é no teu nome, ó Pai, que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, que esta live, aonde chegar, quem ouvir, quem participar dela, Deus amado, seja abençoado, agraciado, fortalecido, animado, Pai querido, pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, fala, ó Deus, aos corações, traz revelação, Deus amado, traz, ó Deus amado, esperança, conforto, paz, confronto, Pai amado, no nome do Senhor, manifesta o teu querer, Pai amado, sobre cada vida nesta manhã, através, ó Pai, desta live, usando, ó Deus amado, a vida, ó Pai, do pastor Clóvis, Pai amado, com poder, unção, autoridade, ousadia, intrepidez, ó Pai, no nome do Senhor, pois assim eu coloco, ó Deus, a minha vida, a sua vida, as nossas famílias, diante do Senhor nesta manhã, agradecido no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Para quem não conhece o pastor Clóvis, eu queria fazer aqui um bate-papo rapidinho, bate-pronto, só para as pessoas saberem quem é o pastor Clóvis. E aí vai ser perguntas e se não souber, aí tá enrolado, hein? Aí tá enrolado. Uma coisa que eu decidi é não fazer data, porque data o senhor sabe como é que é. Homem é incrível para data. Então eu tirei data. Eu só coloquei nomes e posições, tá bom? Então, aqui só para as pessoas saberem quem está entrando agora, quem não conhece o pastor, nós temos aqui membros da igreja. E eu queria aqui fazer nome. Clóvis Aparecido Delgado. Nascido em? Cândido Mota, interior de São Paulo. Data? 2/6/1976. Filho de? José Augusto e Encarnação Delgado. Mãe? Minha mãe é Encarnação Delgado. Delgado. Casado com? Fernanda Elaine Barbosa Delgado. Pai de? Tiago Vinícius Delgado, Alice Beatriz Delgado e Daniel Augusto Delgado. Convertido há quanto tempo? Eu me converti no finalzinho de 89, com 13 anos. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Então, para quem não conhecia, esse é o pastor Clóvis, pastor sênior da Igreja Evangélica de Viliara. Amém? E nesta manhã, pastor, né, como nós aqui colocamos, a gente quer deixar assim bem à vontade aquilo que Deus colocou no coração do Senhor, mas eu queria estar colocando a respeito, devido a essa situação, né, que o nosso mundo passa, né, o mundo que nós vivemos, né, até o nosso país, muitas pessoas com problemas, muitas pessoas agora neste momento com entes queridos internados. Ontem mesmo o senhor falou que foi socorrer, né, uma irmã, né, devido a essa situação do Covid, e o senhor foi acometido dessa situação, deste problema, dessa enfermidade. Eu queria que o senhor compartilhasse com as pessoas que estão aqui. Muitos têm familiares, amigos que estão passando por essa situação, estão vivendo, né, esse dilema, como a senhora, sua esposa,
passou por esse dilema, seus filhos também passaram por esse dilema, essa luta, e Deus deu vitória. Graças a Deus, o senhor está bem, está restaurado. Né? Mostrar a importância da família nesse momento, mostrar a importância aí, né, da igreja nesse momento que o senhor teve. E uma coisa que eu tenho colocado para nós aqui como igreja é que não é porque somos cristãos, nós estamos isentos a lutas, às dificuldades, a problemas e a adversidades. Assim como nós estamos na luta, a certeza que nós temos que ter é que Deus vai estar na luta junto conosco. Assim como Deus esteve com Daniel na cova dos leões, Deus esteve com ele dando livramento, Deus esteve com Ezequias dando vitória. Então, muitas pessoas acham que por sermos cristãos, nós estamos aí isentos de lutas, dificuldades. Não. O Senhor tem uma promessa para nós e essa promessa é futura, é lá na glória. Então, lá na glória não vai ter luto, lá na glória não vai ter problema, lá na glória não vai ter enfermidade, lá na glória não vai ter dificuldade, mas é lá na glória. Mas enquanto estamos aqui, a Bíblia diz que nós temos bom ânimo, porque nós vamos ter aflições, dificuldades. E dentro dessas dificuldades, nós temos que ter a certeza que Deus estará conosco, nos dando vitória. Então, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco para nós aí, para as pessoas que estão aí, amigos, familiares, e depois compartilhe aquilo que Deus colocou no seu coração para nos edificar nesta manhã. Amém? Agora eu passo a bola para o pastor. Fica à vontade, meu querido. Amém. Uma vez mais, eu quero então externar a alegria que sinto de estar com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu posso dizer que grandes coisas Deus tem feito na minha vida e na vida das pessoas com quem caminho junto. De fato, no último dia do ano de 2020, eu acordei e já percebi que possivelmente eu estava com Covid. Então, a primeira coisa que eu fiz, bem de manhãzinha, foi colocar a máscara dentro de casa. E fiquei esperando algum outro sintoma que pudesse evidenciar com mais clareza que, de fato, eu estava com Covid. E, ao longo do dia, eu fui assim percebendo, e logo no final da tarde eu comecei assim a ter muitas dores no corpo e a ficar febril, e era justamente o último dia do ano, né? Aquela expectativa do jantar com a família. E aí a minha esposa, ela então sugeriu que fôssemos ao médico. E nós fomos, antes mesmo, né, da virada do ano, lá estivemos, e na hora que fui, né, já nessa hora eu já estava bem, assim, com os sintomas bastante acentuados. E aí fizemos o exame, que ficava pronto, e ficou pronto no dia seguinte, no dia 1º de janeiro. E aí, então, deu positivo, voltei para casa e aguardando, né, segundo a recomendação dos médicos, aguardando aí passar pelo Covid, talvez com a expectativa de ter sintomas leves. Mas quando foi no dia 7, então eu comecei assim a ter um pouco mais de dificuldade na respiração. E aí voltamos ao médico e lá eu precisei ser hospitalizado. A princípio fui para um quarto e depois, no domingo pela manhã, o pastor Ageu me ligou, conversamos e perguntou: Clóvis, você está bem? E eu compartilhei com ele: pastor, eu estou me sentindo bem, dormi bem, graças a Deus, e estava tranquilo. Mas menos de 2 horas desta ligação, bem menos, talvez não chegou nem 1 hora depois, eu tive uma crise de falta de ar muito grande. Aí eu precisei ser levado para a UTI. Lá fiquei vários dias, né, sendo tratado, mas este é um tempo, como você disse, um tempo muito desafiador, um tempo que muitos pensamentos vêm sobre nós,
um momento em que a gente experimenta o medo, é inevitável isso, mas graças a Deus, passar por lutas com a certeza de que Deus está conosco é muito diferente. Passar pela luta sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós temos aí, né, além da nossa família nos apoiando e também a nossa família extensa, que é a igreja, que é os irmãos da fé nos apoiando, é outra coisa. E eu posso, então, dizer que o apoio da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, que ligavam todos os dias, o apoio da minha liderança, o apoio de toda a igreja fez com que eu enfrentasse esta luta com a certeza de que eu não estava sozinho, com a certeza de que também, embora eu estivesse lá no hospital, a minha família também estava bem assistida, estava bem apoiada. Então, de fato, nós sabemos que todas as pessoas que têm passado pelo Covid, elas têm experimentado a preocupação com a enfermidade, se preocupam como vai ser o tratamento, será que vou ter sintomas leves, será que vou ter sintomas assim, mais difíceis, será que vou precisar ser hospitalizado, será que vou precisar ser entubado e coisas assim. E esse sentimento, é claro, é muito muito desconfortável. Não é nada agradável enfrentar isto. E possivelmente aí na nossa live temos alguém que esteja passando por isso, ou alguém que está talvez com um familiar vivendo exatamente esta experiência. Mas nesta manhã eu posso compartilhar, na perspectiva do Salmo 23, por exemplo, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, como nosso cuidador, Ele está conosco, Ele se dispõe a estar conosco em qualquer circunstância. Naqueles momentos bons que muitas vezes nós temos, momentos em que sentimos refrigério, momentos em que nós sentimos realmente que estamos vivendo um momento gostoso, agradável, Ele se faz presente. Mas também na hora das lutas, na hora dos vales, na experiência dos vales, Ele também se faz presente e é Ele quem nos ajuda. E por conta disto, a nossa experiência não é outra senão experimentar diariamente a bondade e a misericórdia do Senhor. E é isto que o salmista pôde dizer e pôde mostrar-se tão cheio de convicção. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é que me acompanha todos os dias. E quando nós experimentamos isto também, que a presença do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia está sobre nós. Então, passamos pelos vales que precisamos passar, na certeza de que Deus é fiel para cumprir em nós a sua promessa, cumprir em nós o seu propósito. Então, pastor Amerino, eu sou imensamente grato a Deus pelo cuidado que recebi dele no tempo de internação, e eu tive que ser internado 2 vezes, né? Saí, voltei para casa, mas aí tive outras dificuldades, voltei para o hospital, voltei para a UTI, e nessa segunda etapa, também sob os cuidados do Senhor, minha família, a Fernanda, minha esposa, que é uma bênção muito grande na minha vida, me dando todo o respaldo, todo o apoio. Eu sabia que ela estava sofrendo bastante. Me lembro que na primeira internação, uma das noites, eu e a Fernanda e os filhos decidimos fazer uma chamada de vídeo. Então, meus filhos queriam me ver e nós, então, resolvemos, mesmo na UTI, fazer uma chamada de vídeo. Começamos a chamada e, de repente, eu tive uma crise
respiratória muito grande, uma crise de tosse, e eu não consegui terminar aquela chamada de vídeo. Quando, naquela noite, então, eu percebi que a equipe veio para me socorrer e eu percebi que eles estavam, então, decididos a me entubar. E, naquele dia, eu tive, assim, um tempo com Deus de oração muito precioso e, assim, me colocando realmente à inteira disposição do Senhor para que Ele fizesse comigo aquilo que Ele entendia e entende que deveria fazer. Mas, de repente, uma moça ainda bem jovem, uma fisioterapeuta, ela sugeriu, eu percebi que ela deu uma sugestão para uma outra alternativa e experimentasse ali por algumas horas, esperasse algumas horas para antes de fazer esse processo aí de intubação. E, graças a Deus, assim, foi uma ideia que certamente Deus colocou no coração dela. Eu pude responder bem ao tratamento, não precisei ser entubado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui servindo ao Senhor e sendo grato a Ele, pois o reconhecemos em nossa caminhada. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus, agradecemos, né? Que Deus aí tem cuidado do Senhor e de tantos outros que o Senhor tem aí trazido o milagre, a provisão, né, a cura, e estão para compartilhar que Deus ouve as orações, que Deus restaura, e essa é a nossa expectativa e a nossa esperança como igreja, de continuarmos orando, continuarmos clamando e crendo, né? Então, a você que está aqui nesta manhã, você que está assistindo essa live à tarde, à noite, seja qual for o momento, nós estamos aqui com um irmão, com um homem, com um pai, com um filho, com um servo de Deus que passou por essa adversidade e o Senhor concedeu vitória. Aqui está a resposta da oração dos filhos, da esposa, da igreja, está aqui o pastor Clóvis. Então nós louvamos a Deus. No nome de Jesus, continue crendo, não pare, não desanime, porque a última palavra ela vem do Senhor. Então você que está aqui hoje, nesta manhã, acredite, não desista, não se dê por vencido. Continue clamando que Deus está cuidando do seu ente querido, aonde ele estiver neste momento. E no nome do Senhor, ele também vai dar um testemunho, como está dando um testemunho o pastor Clóvis nesta manhã, que Deus entrou com providência. E nós estamos juntos nessa luta para clamarmos, buscarmos e veremos a vitória no nome de Cristo Jesus. Amém? Pastor, agora fica à vontade, aquilo que Deus colocou no seu coração, ministra as nossas vidas. Eis que o teu servo te ouve. Está todo mundo aqui morto de fome, o povo levantou cedo para comer, o povo está querendo se alimentar da palavra. Fica à vontade, meu querido. Pastor Amerino, desde o dia que você me convidou para participar desta live, uma das primeiras coisas que perguntamos é: Senhor, o que o Senhor deseja que eu compartilhe da tua parte, da tua palavra para com os irmãos que certamente terão acesso a esta live, a este momento na tua presença. Deus colocou no meu coração como a proposta é a fé em tempo de adversidade, e eu acrescento, nos ajuda a não desistirmos, porque muitas vezes somos tentados a desistir. Deus pôs no meu coração um texto que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 78, Salmo de Asaf, no versículo de número 9 a 11, onde Asaf ele faz menção dos filhos de Efraim, onde Asaf faz menção da tribo de Efraim, e ele então compartilha conosco uma experiência aí pontual na história da tribo de Efraim, dos filhos de Efraim, que diz assim: os homens de Efraim, flecheiros armados,
viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Então, o Salmo 78 inteiro é muito interessante, muito lindo. Asaf fala de vários assuntos neste salmo que nos leva a profunda reflexão, mas no versículo 9 ao 11, ele então fala sobre a experiência dos filhos de Efraim, que certamente, se este texto foi escrito e preservado e tem chegado até nós, não é apenas para constar como uma informação histórica aí da tribo de Efraim ou da história de Israel. Mas certamente este texto foi escrito e preservado para nos levarmos a refletirmos e tomarmos sérias decisões na nossa caminhada. Então, Efraim era o segundo filho de José, e Efraim, então, como filho de José, neto de Jacó, ele foi um dos que recebeu herança na divisão das terras. E ele, então, tem uma história aí, e eu gostaria de compartilhar alguns pontos que favoreciam a tribo ou os filhos de Efraim, que era uma das 12 tribos de Israel. Então, Efraim era uma tribo que fazia parte do povo de Deus. O nome Efraim ele dá o sentido de prosperidade, porque significa frutífero, significa fertilidade. E quando lemos no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 52, nós então vemos a razão pela qual José deu este nome ao seu segundo filho, porque ele entendia que Deus o havia feito prosperar numa terra de dor, numa terra de sofrimento. Efraim, ele nasce num momento muito bom, naqueles anos de fartura que Deus disse para José que haveria no Egito. Efraim nasceu neste período e quando ele nasce, o pai olha para o filho, certamente diz, eu vou dar um nome a ele que signifique aí o que eu estou vivendo, o que eu estou experimentando, e ele então diz, Deus me tem feito prosperar. Então, logo, o seu nome será Efraim. Então, Efraim tem este sentido de prosperidade, de frutífero. Então, esse é um ponto positivo. Um outro ponto positivo é que Efraim, embora não fosse o filho primogênito de José, quando Jacó estava abençoando os seus descendentes, Jacó, então, abençoa Efraim com uma bênção a mais. Embora Efraim não fosse o filho primogênito de José, Jacó o abençoa como se fosse o filho primogênito. E quando estamos lendo o texto ali em Gênesis 48, vemos a tentativa de José, dizendo ao seu pai, mas esse não é o filho primogênito. O Senhor precisa, é o outro que o Senhor precisa abençoar com essa bênção. Mas Jacó, ele, embora velho, ele sabia o que estava fazendo. Ele estava abençoando os seus descendentes e compartilhando com eles uma promessa, e compartilhando com eles a bênção que certamente Deus havia colocado em seu coração para que ele abençoasse os seus descendentes. Então, embora Efraim não fosse o filho primogênito, ao receber a bênção, ele o recebe como se fosse o filho primogênito.
Quando lemos no Salmo 78, o Asaf diz que os soldados da tribo de Efraim, os filhos de Efraim, eles estavam bem armados, bem equipados. Eles traziam flechas e também os seus arcos. Então, eles tinham condição de enfrentar lutas, de enfrentar as batalhas. Eles tinham ferramentas, eles tinham arma, eles tinham condições para, diante das lutas, reagir e enfrentar. Então, estes eram os pontos positivos, os pontos que, na minha visão, favorecia tanto esta tribo. E, claro, que tem outras informações que mostra que a tribo de Efraim tinha muitas outras situações que os favoreciam. Mas, não obstante a isso, pastor Amerino e demais irmãos, este mesmo texto diz que, embora eles estivessem armados, eles não lutaram como deveriam lutar. O texto diz que eles viraram as costas no dia da batalha. No versículo 9 do Salmo 78, então, diz que os filhos de Efraim, quando se viram diante das lutas e na hora de pelejar, eles desistiram. E esta tem sido a realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm conhecido a Deus, muitas pessoas têm conhecido a promessa de Deus, muitas pessoas têm experimentado a bondade de Deus sobre elas, a fidelidade de Deus na vida delas, mas quando elas se veem diante de uma luta, diante de uma situação desconfortável, vem o pensamento e a decisão de desistir. E todos nós, a exemplo da tribo de Efraim, a exemplo da história de Israel, de todos os israelitas, nós também enfrentamos muitas lutas e grandes desafios. Mas nós não podemos desistir. Nem tampouco podemos ou devemos retroceder. Nós temos que ter fé, aquela fé que nos ajuda em tempos difíceis a não desistirmos, a não abandonarmos o plano e o propósito de Deus. As pessoas muitas vezes desistem por causa de problemas. As pessoas muitas vezes desistem porque elas se sentem perseguidas. As pessoas muitas vezes desistem porque elas se veem debaixo de uma forte pressão das pessoas ou pressão das circunstâncias. Muitas pessoas desistem porque elas perdem a motivação e o entusiasmo. Então, esta tem sido muitas vezes as razões pelas quais as pessoas, então, diz que elas estão desistindo. Mas os filhos de Efraim, eles desistiram, e o texto que lemos nos dá mais informações sobre a razão ou as razões pelos quais eles desistiram. E no versículo de número 9, 10, então diz que eles não guardaram a aliança de Deus. Eles se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Eles esqueceram o que Deus tinha feito e as maravilhas que ele tinha mostrado. Nós precisamos considerar isto. Se nós queremos realmente nos mostrarmos fortes, fortalecidos, se nós queremos ser perseverantes, se nós queremos ser constantes na luta que muitas vezes surge diante de nós, nós precisamos guardar a aliança que temos com Deus. Nós precisamos guardar no nosso coração e não podemos abrir mão por nada e por ninguém. Queridos, a aliança do Senhor, aquele propósito que temos de servi-lo, aquele propósito que temos de andar na presença do Senhor,
deve ser algo inegociável na nossa vida. Queridos, nós devemos ter o firme propósito e desejo de vivermos a nossa vida alinhados com a vontade de Deus, alinhados com aquilo que Ele tem para nós. E de maneira nenhuma devemos esquecer daquilo que Ele já fez. Esse esquecimento, ele tem muito a ver com a ingratidão. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que se esquece daquilo de bom que ela recebeu, daquilo de bom que alguém fez por ela. Então, é muita característica do ingrato esquecer, né, dos benefícios recebidos. É muito característica do ingrato esquecer das coisas boas que ele recebeu. E os filhos de Efraim, segundo a visão de Asaf, eles se esqueceram do que Deus fez, eles se esqueceram das maravilhas que Deus havia mostrado. Então, nesta manhã, ou neste momento em que você está nos assistindo, nós devemos olhar para o exemplo dos filhos de Efraim, uma tribo que tinha um propósito de Deus, uma tribo que tinha a bênção de Deus sobre eles, uma tribo que tinha realmente sobre eles aí uma grande chance de sucesso em todos os sentidos, tinham muitos pontos que os favoreciam, mas no momento da luta, no momento de enfrentar aí uma situação adversa, uma situação difícil, o texto diz que eles viraram as costas, eles desistiram de lutar. E Salomão disse que quando nos mostramos frouxos no dia da luta, a nossa força é diminuída. Então, você que está diante de uma luta, tenha certeza, se o Senhor está permitindo você enfrentar esta luta, é porque Ele tem um plano, um propósito, Ele lhe dará força, Ele lhe dará estratégia, Ele lhe dará condição para vencê-la. Os filhos de Efraim desistiram de lutar, não perseveraram. E muitos de nós fazemos algo parecido com os filhos de Efraim. Também desistimos e dizemos, porque a pressão é muito grande, porque estou enfrentando perseguição, porque eu estou tendo muitos problemas, porque eu não estou tendo o apoio que eu gostaria de ter, porque eu perdi a motivação, o entusiasmo. Então, muitas pessoas estão alegando isso, mas nesta manhã, neste instante, eu quero trazer uma palavra para o teu coração. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele desenvolve em nós uma fé capaz, uma fé que nos habilita, uma fé que nos dá a condição de enfrentarmos a luta e não desistirmos em tempo algum. A fé, queridos, nos possibilita realmente a nos mantermos firmes, guardando a aliança que temos com o Senhor, nos submetendo à vontade de Deus inteiramente e jamais se esquecendo do que o Senhor fez por nós, jamais nos esquecendo do amor de Deus revelado em Cristo, jamais nos esquecendo das obras maravilhosas que o Senhor operou em nossas vidas, lembrando-nos disso a cada dia, lembrando-nos disso em todo o tempo, recordando as maravilhas do Senhor. Isto nos possibilita a enfrentar a luta, seja ela em que área for, seja ela do tamanho que for. E eu quero aí compartilhar, aqui o último tópico, compartilhar com os irmãos alguns motivos pelos quais nós não devemos imitar os filhos de Efraim neste mau exemplo. Queridos, temos muitas razões, muitos motivos para não seguirmos na linha dos filhos de Efraim que desistiram em meio à luta. A recomendação que o apóstolo João faz
em sua terceira carta, no versículo de número 11, ele então diz: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, a recomendação bíblica é: não imite aquilo que é mal. Se você percebe algum exemplo que é negativo, se você percebe algum exemplo que não é louvável, a decisão nossa deve ser: não vou imitar, não vou reproduzir. Isto não terá espaço na minha vida. Então, olhamos para o exemplo aí na história dos filhos de Efraim. E Asaf fez questão de dizer para nós que, embora eles estivessem armados, embora eles estivessem com flechas e arco, eles desistiram de lutar. Eles viraram as costas. E não só desistiram da luta, eles também desistiram de fazer a vontade de Deus. Eles desistiram de andar alinhados com a vontade de Deus. Eles se esqueceram de coisas tão boas que Deus havia feito na vida deles e ao longo da história da sua tribo, de seus antepassados. Segundo motivo que nós temos para não imitar os filhos de Efraim é quando olhamos para o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele então diz para Timóteo: Timóteo, nós não somos covardes. Nós não somos covardes porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então, você não deve lutar das suas lutas, não deve desistir das suas lutas, quer seja no ministério, quer seja no casamento, na família. Você não deve desistir das suas lutas, quer seja na enfermidade, seja em qual área for, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de temor. Ele tem dado para nós todas as condições e recursos que precisamos para enfrentar essa luta e nele vencermos. Esta fé que o Espírito Santo tem desenvolvido em nós nos leva neste caminho, nos leva nesta direção. Então, nesta manhã, nesta hora que você está ouvindo esta palavra, se a tua mente está sendo bombardeada com pensamentos de desistir, com ideia de desistir, eu quero então dizer para você: o Senhor lhe dará as ferramentas e as armas necessárias para enfrentar esta adversidade, para enfrentar este inimigo, para enfrentar esta luta. O que você precisa, o que eu preciso, é guardar no coração a aliança que temos com o Senhor. O que nós precisamos, queridos, é não esquecermos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, do amor que Ele tem demonstrado por nós. O que nós precisamos é nos submetermos sempre à vontade de Deus e andarmos de acordo com o seu propósito. Em terceiro lugar, pelo qual nós temos motivos para não imitar os filhos de Efraim, é porque a carta aos Hebreus diz que Deus não tem prazer, Deus não tem alegria na vida daqueles que agem como os filhos de Efraim, que retrocedem, que desistem e que desanimam. Quando, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo 38 e versículo 39, fala da importância da fé nas horas de adversidade, do valor da fé nas horas da adversidade. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem que são salvos.
Então, pastor Amerino e todos os irmãos que estão conectados conosco nesta live, a fé que Deus derrama no nosso coração, a fé que o Espírito Santo gera no nosso coração, esta fé, ela nos ajuda a não desistirmos. E por causa desta fé, seja qual for a luta que você está enfrentando, seja qual for o tamanho dela, seja qual for as circunstâncias, as piores, pela fé que você tem em Jesus, o Filho de Deus, pela fé que você tem na promessa de Deus sobre a tua vida, não faça como os filhos de Efraim, que viraram as costas na hora da luta. Não leve com você a experiência de covardia, de desistência, mas leve com você a experiência de perseverança, leve com você o exemplo de se manter firme, ainda que os momentos sejam dificílimos. Esta é a palavra que quero trazer, então, ao coração de vocês. O exemplo dos filhos de Efraim neste quesito é um exemplo do qual não devemos imitar, porque em nós não há um espírito de covardia. Nós não imitamos aquilo que é mal e não retrocedemos porque estamos certos de que isto é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Retroceder porque a luta está grande, retroceder porque os desafios são muitos, retroceder porque não estou encontrando o apoio que eu gostaria, retroceder porque a pressão está forte, é algo que não faz parte do que Deus tem para a tua vida. Portanto, meu querido, na força desta palavra, levante a sua cabeça e entenda, Deus já colocou nas suas mãos as armas e Ele tão somente espera de você e de mim uma firme decisão de prosseguirmos e não retrocedermos. Louvado seja Deus. Esta é a palavra, pastor Amerino e demais irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Que nesta manhã o Senhor abra os olhos, assim como abriu do jovem profeta, a olhar e ver não o exército inimigo, mas ver o exército do Senhor a nosso favor. Então, na luta que nós estamos travando ou vamos travar, maior é aquele que está conosco. Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe o Senhor. Quero aqui parabenizar, né? Estamos na última sexta-feira, né, de maio, e a Igreja Evangélica de Viliara completa 49 anos. 49 anos, né? Não era nem nascida, ela já andava de bicicleta. É verdade. Né? Então, louva a Deus por essa igreja. Nós somos aqui, Igreja Evangélica de Guape, somos filha, já tem neta já, Igreja Evangélica de Viliara, outras congregações aqui também, né, da Igreja Evangélica de Guape. Então, nós queremos parabenizar a Igreja Evangélica por esses 49 anos. Que Deus continue aí abençoando a vida do pastor à frente desse rebanho, desta obra, uma obra prevalecente, uma obra poderosa, uma obra que tem feito a diferença em muitas vidas, uma obra com significado. Que Deus abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos, dando sabedoria, saúde e muito favor de Deus, para que tudo aquilo que você precise, aquilo que você necessite, Deus traga existência a cada dia. Amém, pastor? Eu queria que o senhor orasse por nós e, no final, eu estaria agradecendo e nós estaríamos encerrando, porque tem amanhã com Deus. Eu não quero aí atropelar amanhã com Deus. Amém? Então, que o pastor esteja orando por nós, as pessoas que estão aqui conosco, e que Deus, assim, abençoe cada um. E muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por compartilhar esta porção da palavra conosco nesta manhã. Fui muito edificado pela palavra, e eu creio que muitas vidas também foram, e teremos testemunhos desta palavra em breve, no nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Quero já agradecer também pelo convite, pela oportunidade, e nos colocando sempre à disposição
do pastor e de toda a igreja, amada igreja evangélica de Iguape. Um grande abraço para o pastor João e todos os demais líderes. Quero orar com vocês. Querido Deus e amado Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E a principal, a maior delas, é Cristo. É Cristo nas nossas vidas. E nós queremos nesta manhã render-te graças pelo presente da salvação, pela obra que o teu Espírito tem realizado em nossas vidas. É com o nosso coração cheio de gratidão que nós nos achegamos a ti, na certeza de que o Senhor está sempre atento às nossas súplicas, na certeza de que o Senhor está sempre com os ouvidos atentos às nossas orações e sempre com as mãos estendidas para aqueles que clamam e suplicam o favor do Senhor. Deus, eu não sei mencionar o nome destas pessoas que estão conectadas conosco ou que vão assistir, ó Deus, esta live. Mas o Senhor é sabedor, o Senhor conhece estas pessoas e o Senhor conhece profundamente. E o Senhor sabe, ó Deus, qual é o processo, qual é a luta, qual é a dificuldade que elas enfrentam. E nesta hora, eu oro por elas pedindo, Senhor, capacite-as para não desistir. Capacite estas pessoas, ó Deus, para mostrar-se perseverante e firmes na luta, porque o Senhor tem nos dado, o Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, mas o Senhor tem nos dado realmente toda a condição e todos os recursos para enfrentarmos as lutas que muitas vezes surgem na nossa caminhada. Porque no Senhor nós já somos mais do que vitoriosos e vencedores. Deus, eu oro por todas as famílias que estão sendo representadas agora. Eu quero pedir que a manifestação da tua presença, a manifestação da tua glória, Senhor, seja, Senhor, nesta casa, seja, Senhor, com esta família, e aquilo que está fora de lugar, aquilo que está trazendo tanto medo, desconforto, angústia, aflição, Senhor, que seja dissipado, que seja resolvido, e que a tua paz seja estabelecida, e que a tua bênção seja derramada abundantemente. Ó Deus, continue abençoando o pastor João, continue abençoando o pastor Amerino, Senhor, e suas famílias, que eles em tudo tenham o coração sensível para ouvir o Senhor. Amém, Senhor. E conduzir o rebanho de acordo com a tua soberana, perfeita e agradável vontade. Eu oro dessa forma, ó Deus, e faço assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, meu querido. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição, pelo tempo. Sei que a correria aí para você, e você aí abriu na sua agenda essa oportunidade de estar com a gente. Para nós é uma honra. Muito obrigado, viu? Amém, Deus abençoe o senhor, abençoe sua família, ministério, sua equipe, e Deus abençoe a todos que estão aí. Amém? Deus abençoe a você que entrou na live. Amém. Obrigado, pastor Amerino. Deus abençoe você e todos. Amém. Um bom dia para todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz, pastor. Deus abençoe. Obrigadão. E já 2 minutos aí, estou entrando aí na Manhã com Deus. Amém, queridos. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Você que está nos assistindo pelas lives, venha conhecer a gente presencialmente. Estaremos aqui junto com você, vamos adorar a Deus juntos, vamos buscar o Senhor. E até domingo, às 19h30, no nosso culto presencial. Fique com Deus. Tchau, tchau.